Salve, salve, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira! Isso mesmo, quarta-feira. E você, que está acostumado a todos os dias ver o Pifada aqui na Rádio Pachola, dessa vez vai acompanhar um conteúdo diferente. Isso mesmo, tá entrando no ar agora, meio-dia de quarta-feira, nessa semana entre o Natal e o Ano Novo, né? Você pensou que ia ficar sem conteúdo? Não, não vai ficar sem conteúdo, não, porque a gente está preparando muita coisa bacana. E esse é o primeiro vídeo de uma trilogia que a gente preparou para vocês aqui dentro da Rádio Pachola, tá certo? Hoje, quarta-feira, você vai acompanhar, como você já viu no título, na thumb, uma certa retrospectiva, vamos dizer assim, da Libertadores da América de 83, trazendo muito detalhe do que foi a Libertadores da América de 83 para a equipe do Grêmio. Amanhã você vai acompanhar sobre a Libertadores de 95 e na sexta-feira você também acompanha mais um vídeo falando dessa vez para fechar a trinca da Libertadores de 2017. Comigo, professor, e aí, prof, tudo bem? Opa, grande César Valles, grande Matheus Dalpiaz, espero que todos estejam bem, tô animado aí com esse conteúdo. Boa, boa, valeu. Matheus Dalpiaz, tudo certinho? Tudo certinho, César, professor, pessoal que está nos acompanhando aí na quarta-feira, muita história a gente vai contar nesses programas, hein? Perfeito, perfeito. E sem mais delongas, rapaziada, vou começar explicando como foi a Libertadores de 83 para vocês. E é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Porque hoje a gente tem uma pré-Libertadores, até duas vezes uma pré-Libertadores, né? Duas fases, para depois de uma longa fase de grupos, 8 grupos com 4 times cada um, e depois oitavas, quartas, semi e final, inclusive final única, final jogo único, né? Na verdade. Era muito diferente. Era muito diferente a Libertadores, tá? Primeiro, a primeira fase, tá? Tinha 5 grupos. 5 grupos. Nesses 5 grupos, eram também 4 times, só que eram, no caso, 2 por país. Então, assim, os grupos eram formados por 2 países. Vocês entendem? Então, se é 2 brasileiros e 2. Deixa eu pegar aqui qual era o grupo do Grêmio exatamente. Era 2 brasileiros e 2 bolivianos. Então, os 2 brasileiros e os 2 bolivianos no mesmo grupo. Dali é que saía a próxima fase, que também era diferente. Já vou explicar, tá? Então, para dar um panorama geral, no grupo A, teve Estudiantes, Cobreloa, Colo-Colo e Ferrocarril. Passou o Estudiantes em primeiro, e era só o primeiro que passava, tá? Depois eu vou explicar mais uma outra questão da fase seguinte. Era muito diferente. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. No grupo Estudiantes, César. Estudiantes, passou, César? Passou. E tem coisa então, depois, né? Exatamente. Depois a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Boa, quando chegar na segunda fase, tu já me corta pra falar sobre Estudiantes, tá? O grupo B, então, era o grupo do Grêmio. Grêmio, Flamengo, Bolívar e Blooming. Passou o Grêmio, né, primeiro. No grupo C, o América de Cali, Tolima, Universitário de Sucre e o Alianza Lima. Passou o América de Cali. No grupo D, era o Atlético San Cristóbal. Eu acho que é mais ou menos assim a pronúncia, tá? O El Nacional, Barcelona e o Táchira. Passou o Atlético de São Cristóbal. E no grupo E, o Nacional, né, de Montevidéu, o Montevidéu Wanderers, o Nacional do Paraguai e o Olímpia. Passou o Nacional do Uruguai. Passou para quê, César? Vamos lá. Nesses 5 grupos, 4 times, só passava o primeiro. Se são 5, como é que ficava a próxima fase? A próxima fase também era com grupos. Ah, mas não era oitavas? Não era oitavas, não. Eram 2 grupos, só que de 3 times. Tá, peraí. 2 vezes 3 dá 6. Passou 5. O que aconteceu nesse meio aí? Aí que está, meu camarada. Nesta fase entrava o campeão da edição anterior. Então, quem passou dos 5 grupos mais o campeão da edição anterior. Então, Grêmio, Estudiantes e América de Cali formaram um grupo, o grupo 1 da segunda fase. E Nacional, Atlético San Cristóbal e Peñarol, né, formaram o segundo grupo dessa segunda fase. Nessa segunda fase também tivemos os confrontos, né, entre os times ali dentro dos grupos, e o primeiro de cada um passou para uma final. Mas vamos segurar aí. Vamos segurar nessa segunda fase, porque teve um Grêmio Estudiantes, né? Só para deixar claro, né? Quem passou primeiro no grupo A, o Grêmio, segundo foi o Estudiantes. Mas teve Grêmio Estudiantes, né, prof? Teve, cara. E pra quem tá achando assim, pô, mas tinha um Nacional e Peñarol no outro grupo, então teve uma peleia braba por ali. A grande peleia
dessa Libertadores de 83, na verdade, aconteceu no grupo do Grêmio, nessa partida entre Grêmio e Estudiantes. Por quê? Porque as duas equipes se enfrentaram em La Plata, com o Estudiantes precisando não perder para poder ter chances de passar de fase. Só que se o Grêmio vencesse, o Estudiantes já estava fora, e aí esse clima começou a ficar hostil. Mas tem uma coisinha que acontece previamente ainda, para que o clima ficasse ainda mais hostil. Mas a gente tem que falar bastante sobre esse jogo, porque ele ficou conhecido como a Batalha de La Plata, um dos jogos mais importantes, mais emblemáticos da história do Grêmio, justamente porque já começou com clima hostil, o Grêmio chegando com o ônibus apedrejado, cuspes, ambiente extremamente tenso. Mas por que o Grêmio chegou com um ambiente tão tenso na Argentina para enfrentar os hermanos? Simplesmente porque anteriormente, ainda naquela época, o mundo vivia a Guerra das Malvinas, que era uma disputa entre a Argentina e a Inglaterra pelo território ali das Ilhas Falklands e tal, que ainda tem bastante controvérsia em relação a essa história. Só que o que acontece? Durante esse período da guerra, em que o futebol não cessou e a guerra estava se encaminhando para um final, pelo menos era o que se dizia nas reportagens daquela época, a Inglaterra usava o Rio Grande do Sul como base de abastecimento para os aviões. E para aquele momento, para essa disputa, o Brasil começou a ser visto como inimigos dos argentinos. Então os argentinos odiavam o Brasil a uma maneira absurda e viram no Grêmio uma oportunidade para descontar toda essa raiva, todo esse ódio daquele momento que estava sendo vivido. Ou seja, vai enfrentar o Grêmio agora? Grêmio é brasileiro? Não vamos deixar esses caras terem paz aqui em La Plata. E foi exatamente o que aconteceu com o time do Grêmio. O Grêmio já chegou num ambiente extremamente hostil, justamente com essa situação de tabela em que o Estudiantes não podia perder de forma alguma aquela partida porque estaria fora da Libertadores. E aí as histórias já começam, tem vários relatos assim de ex-jogadores, o próprio Valdir Espinosa, nosso treinador dessa época, que Deus o tenha, fala com muito carinho também dessa época e com muito temor também dessa época. Tem o Valdir Espinosa contando que o Caio, nosso centroavante, já recebeu um chute na canela, na subida já para o gramado. Antes de começar a partida, o juiz já estava com o cartão na mão, ameaçando todo mundo. Foi apitar o início, já deu cartão amarelo para o primeiro jogador do Estudiantes. A torcida queria invadir. O banco de reservas, onde o Grêmio estava colocado, estava meio que fechado, justamente para não ter nenhum tipo de invasão, nenhum tipo de agressão. Então os jogadores estavam quase que numa gaiola ali para poderem acompanhar o jogo. E aí começou a partida de fato. 2 expulsos do Estudiantes já de largada e eles abrem o placar. Começa 1-0 para os Estudiantes e os gritos da torcida, e fica aí o registro, não eram de apoio aos Estudiantes. Os gritos dos torcedores eram de Argentina, Argentina, justamente para fortalecer esse clima hostil entre Brasil e Argentina. Só que o jogo segue, Oswaldo vai lá e empata o placar para a equipe do Grêmio. O jogo fica mais hostil, mais caneladas, mais complicação no gramado. Tem imagens, para quem gosta de ver essas imagens, assim, do Renato sendo pisoteado no gramado, uma coisa absurda o que acontece por ali. E aí, o juiz termina o primeiro tempo, vai todo mundo pro vestiário. Só que na hora de entrar todo mundo pro vestiário, ficou ainda aquele medo, aquele clima, assim, de será que vai ter invasão e tal. O Grêmio entra todo pro vestiário, o segurança do Grêmio vai lá, tranca a porta e diz que ninguém vai entrar. Só que daí começam umas batidas na porta. E nessas batidas na porta, o pessoal começa a se olhar dentro do vestiário e fica, ué, cadê o Caio? O Caio tinha ficado para trás. E nesse de ficar para trás, o que esse homem apanhou é um troço absurdo. Ele bateu na porta, o Valdir Espinosa mandou abrir, ele entrou para dentro do vestiário, só que ele entrou todo machucado já e com o tornozelo completamente inchado de tanto que ele apanhou só nessa ida para o vestiário. O Valdir Espinosa se obrigou a substituir o Caio nesse momento. O Caio nem voltou para o segundo tempo, ele que era nosso titular de centroavante. Entrou o César no lugar dele. O que o César fez? Virou o jogo. Renato foi lá, fez o 3-1. Renato fez o 3-1, mandou beijo para a torcida, mandou todo mundo ficar quieto, que o Renato é louco da cabeça. Ele tinha essa comemoração, né? Exatamente, ele fazia sempre isso. Mais 2 jogadores do Estudiantes foram expulsos. O Bandeirinha foi agredido, teve que fazer o final do jogo com a cabeça enfaixada. O Estudiantes, com 7 jogadores em campo, conseguiu empatar a partida. E o Grêmio tem um 4º gol ainda, ganharia a partida, mas esse gol foi mal anulado. E aí que a gente tem um encaminhamento para o final dessa batalha, que eu tentei ser o mais resumido possível aqui para a gente poder seguir com o nosso conteúdo,
que é, o Estudiantes empatou com 7 jogadores em campo. Isso não é estranho, o Grêmio tendo 3 gols, e aí tava ganhando de 3-1, e o Estudiantes com 7 jogadores em campo vai lá e empata a partida. Não sou estranho para vocês? Não sou estranho que o Grêmio tenha um gol mal anulado? Dizem as más línguas, tem algumas histórias que dizem que o De Leon deu uma conversada ali, tanto com os jogadores quanto com o árbitro, para dizer o seguinte: se o Grêmio vencer essa partida, é capaz de não voltar vivo para casa. Então, existem aqui algumas especulações até de que o Grêmio deu uma certa aliviada, porque o clima estava numa hostilidade, justamente por causa dessas questões de guerra, justamente por essas questões da necessidade dos Estudiantes não perder, e aí o Grêmio pode ter dado uma aliviada ali também, e principalmente o árbitro pode ter anulado esse gol para que o Grêmio não tivesse complicação para voltar para casa depois. Mas essa, resumidamente, foi a batalha de La Plata, Estudiantes e Grêmio. O jogo terminou 3-3, o Estudiantes ainda foi para a última rodada com chance de classificação. Quem classificou foi o Grêmio, mas essa é uma das histórias mais emblemáticas da história do Grêmio em competições. Com certeza, rapaziada, até porque o grupo ficou meio embolado, né? Grêmio com 5 pontos passou, mas Estudiantes terminou com 4 e América de Cali com 3, então... Mas Grêmio e Peñarol fizeram a final, tá? Primeiro jogo 1-1, segundo jogo 2-1, inclusive o gol do título foi no cruzamento do Renato, e gol de quem? César. Sabem por que meu nome chama... por que eu sou César? Porque meu nome é César? Hã? Sabe? Não é por causa do César, é por causa de um parente da minha mãe. Mas, enfim, eu ia passar aqui a escalação da final pra gente fechar aqui com chave de ouro a nossa retomada pela Libertadores de 83, mas vou deixar nas mãos do Matheus Dalpiaz, porque ele vai falar da parte tática desse time campeão do Grêmio e vai passar a escalação todinha pra vocês, pra gente poder fechar essa Libertadores de 83, Grêmio primeiro campeão do Rio Grande do Sul de uma Libertadores, e por muito tempo foi, hein, Dal? Primeiro que a gente precisa entender, enquanto o professor vai colocando o campinho, era um time incrivelmente técnico, tá? Era um time que jogava muito com a bola no pé e jogava bem. Mas, principalmente, a Batalha de La Plata afirma uma coisa: o Grêmio não afinava. O Grêmio, se tivesse que ir pra porrada, também ia pra porrada. Isso era o principal. E aí começou essa estigma também de um time copeiro, do time que ia para os embates e não tremia. Tanto que pega o Estudiantes na semifinal, mas vai para a final com o Peñarol, que era o atual campeão do mundo, e tinha sido bicampeão do mundo no ano anterior. Então, vai com um time que batia nas próximas 5 gerações, se deixasse. Era um time muito, muito ofensivo, mas também muito agressivo. Era a base da seleção uruguaia na época, tanto que, se vocês olharem, são dois dos triangulares das semifinais ali. Do outro lado tinha Nacional e Peñarol. Então era uma seleção uruguaia na época muito forte. A base era muito desse time do Uruguai. Tinha o Salazar, que era o meio armador. Até deixa eu falar o nome do cara certinho. O Ramos e o Silva, os caras voavam em campo. Era um time realmente muito bom, épocas áureas do Uruguai. Mas o Grêmio foi para essa final já tido como tinha perdido, porque eles não iam conseguir aguentar a pressão uruguaia, que nada. O Grêmio vai a campo, Mazzaropi no gol, Paulo Roberto, que era um lateral que chegava até ali muito meio campo, mas não subia muito além disso, né? E ele ajudava a cobrir muito por dentro. Baidec, um pouco mais firme, um zagueiro um pouco mais sustentava. De Leon, aí sim, o zagueiro mais de classe, o zagueiro mais de saída. E preste atenção nisso que a gente vai falar. Sempre a história do Grêmio traz um zagueiro mais de classe, de melhor saída de bola, e um zagueiro mais quebrador. Sempre vai ter essa dinâmica na história do Grêmio. E o Casemiro, pelo lado esquerdo, também ajudando muito nessa construção. China, o limpador da frente da área, não deixava a bola chegar, era também o cara que quebrava nesse combate no meio, quebrava muito os armadores do time adversário. Não era violento, mas era o cara do combate, não afinava também nenhuma. E aí, a dupla ali do meio, o Oswaldo como um segundo volante mais pela direita, ajudava nessa cobertura, mas um dos referenciais desse Grêmio era principalmente o Tita, um cracaço de bola que jogou nos anos 80, veio do Flamengo por empréstimo, e para jogar essa Libertadores com o Grêmio, o camisa 10, o cara que
pensava muito mais o jogo, ele também caía pela direita para aproximar do Renato, também caía pela esquerda para ajudar o Tarcísio, tinha muito essa movimentação por ali, e o Oswaldo cobria o outro lado dele. Isso era uma coisa muito importante. Tanto que na final, o primeiro gol acontece numa movimentação um pouco diferente, o Tita sai dessa posição, o Oswaldo cobre e o Casemiro entra por dentro, dá o balão para o Tarcísio entra, bota para dentro da área e o Caio faz 1-0. Nisso, o jogo de ida tinha sido empate e quase foi não foi de La Plata porque não foi La Plata, mas foi uma batalha de Montevidéu que teve umas pancadarias generalizadas também. O time do Uruguai batia e era por amor à camisa mesmo. Esses batiam até muito mais, porque claro, o Luiz trouxe o contexto histórico, tem um contexto político por trás que fala muito desse jogo, mas o do Peñarol era muita pancadaria também. Mas o mais interessante desse jogo, na verdade, não é no primeiro, é no segundo gol. Porque o que acontece? Depois o Peñarol vai muito para cima e pressiona e aperta muito o Grêmio e levanta mais de 30 bolas na área para tentar chegar, porque viram que por baixo o Grêmio dominou. Então tentaram por cima, o Peñarol chega no gol de empate, por enquanto dali 2 empates nos jogos, estava dando o título pro Peñarol pelo regulamento da competição. O que eles vão fazer? Beleza, o Grêmio tem que sair pro jogo. E aí no movimento estratégico, e até hoje não se confirma efetivamente, e infelizmente a vida nos levou os 2 caras que participam dessa construção, que é o Valdir Espinosa e o Tarcísio Flecha Negra, dizem que eles conversaram e houve uma mudança de posicionamento. O Tarcísio sai da esquerda e aproxima do Renato na direita. Então a construção do gol do segundo gol é o Tarcísio na direita com o Renato, criando a tal da superioridade numérica. Vocês acham que é recente? Não, cara, nos anos 80 já tinha isso aí. Cria superioridade numérica pro lado esquerdo do Peñarol da defesa, que era o lado mais deficitário, porque o lateral do Peñarol subia muito. Aí, daquele cruzamento, o balãozinho do Renato levanta pro César, que tinha entrado uns 10 minutos até no máximo ali do jogo. Nosso querido César Valha, quer dizer, não, o César, autor do gol da primeira Libertadores do Grêmio. E ali o jogo morreu. Foi 30 e poucos no segundo tempo, o jogo morre, o Peñarol não consegue mais reagir, sentiu o baque, e aí o Grêmio consolida o título da primeira Libertadores. Jogando muita bola, mas principalmente, vocês vão ir pra porrada? Então vocês vão levar também. Tanto que o Ramos, que era o Silva, que era o ponta esquerda do Uruguai, do Peñarol, dá um soco na cara do Mazzaropi, numa confusão que tem numa falta. O Mazzaropi cai, o Bandeira viu, chama o árbitro e disse, ó, o cara deu um soco, vai lá e expulsa. Só que nessa confusão, o Renato dá uma bucha no cara do meio campo do Saraleg, que era um dos principais da seleção uruguaia. E aí também vai expulso. Só que ele vai expulso, vai sair dedando todo mundo. Então deixa os caras do Peñarol completamente biruta da cabeça. Já tinha o jogo indo pro saco. Os caras não queriam mais saber de jogo, queriam saber de pancadaria. E o Grêmio controlando o jogo e ditando. E mais legal é que, taticamente falando, nesse gol, depois inverte. O Renato vai pra esquerda, uma coisa que praticamente não acontece na carreira dele, e o Tarcísio vai pra direita. Então, pontas inverteram, confundiu toda a marcação dos caras. Vocês estavam com marcação individualizada, os laterais tiveram que trocar de lado? Não troca. Aí deu uma confusão e o Peñarol não soube mais o que fazer. Grêmio, pela primeira vez, campeão da América. E é isso, rapaziada. Esse foi a nossa retomada histórica dessa Copa Libertadores, a primeira vencida por um gaúcho, 1983. O Grêmio já era campeão da Copa Libertadores da América, Grêmio campeão em cima dos uruguaios do Peñarol. Perdoe-nos por alguma pequena inconsistência, mas tentamos fazer um bom trabalho aqui para tentar retomar essa Libertadores de 83. Não perde, amanhã tem mais conteúdo ao meio-dia e vamos falar da Libertadores de 95, o ano do nosso bi. Tchau, tchau. Até amanhã.